Olá, hoje eu vou lhes falar um pouco mais sobre histeria, mas a partir do aspecto do desejo histérico, ou seja, daquilo que caracteriza esse sujeito enquanto alguém que mantém o seu desejo insatisfeito, como uma via sintomática de mostração da sua defesa em relação à castração. Na verdade, todas as formas de apresentação das neuroses se caracterizam por modos singulares do sujeito se defender da castração. A castração não no sentido real, né, da coisa, não é isso, mas no sentido simbólico e imaginário. Por isso que a gente vai falar dessa fantasia da histérica. Trata-se de alguém, portanto, que, na verdade, sempre busca um modo de tornar sensualizada a sua cena no mundo, né? Então, são pessoas cujas fantasias sensuais vão se aproximar das brincadeiras sexuais infantis. Quer dizer que, conscientemente, esse sujeito não se dá conta de que ele sexualiza tudo na sua vida, né? Ela é, então, a histérica, mestre em criar sinais sexuais mais do que se prestar efetivamente ao ato sexual. Então, ela sempre procura alguém, eu vou chamar sempre ela da histérica, mas podendo ser um homem, evidentemente. Então, a histérica é alguém que está sempre à procura de um outro que a submeta, ou alguém que ela perceba numa posição de impotência e que, evidentemente, nesse sentido, irá fatalmente desapontá-la, na medida em que sempre sustentará a sua posição de um sujeito com o seu desejo insatisfeito. O gozo, portanto, que lhe cabe é sempre da ordem do masturbatório. O seu desejo visa o fracasso do ato sexual. Melhor dizendo, o que o sujeito histérico inconscientemente deseja é a não realização do ato, ou seja, o que privilegia é a manutenção do seu desejo como um desejo insatisfeito. Mas, afinal de contas, em que consiste a fantasia histérica? Na origem da fantasia histérica, a gente sempre vai perceber que há uma fantasia visual. Claro, uma fantasia auditiva também, a partir da interdição, né, da voz paterna que, de algum modo, né, essa voz interdita o sujeito no seu desejo de completude com o outro. Mas essa fantasia histérica, essa fantasia visual, o que ela apresenta é a própria ameaça da castração introjetada pelo visto. O que quer dizer que esse sujeito percebe sempre, claro, a castração é sempre do outro, percebe o outro, na maioria das vezes, é a mãe, esse outro castrado, né? E a partir do seu olhar infantil, vai se apresentar uma afetação pela via do prazer e pela via do horror. Pela via do prazer, porque a criança se dá conta de que, afinal de contas, esse outro materno é castrado.
pela via do horror, porque ela deduz que se faltou a mãe, né, também pode lhe faltar. O quê? O falo, né? O falo não enquanto pênis, mas sim o que ela deduz no visual é a presença ou não do órgão. E ela deduz, então, que esse outro, e é sempre com horror que percebe a castração do outro, né? Esse outro tinha, mas perdeu. E, portanto, ela, a criança, se percebe como não tendo e atribui a esse outro a causa dessa falta, né? Ela não tem. Então, o mundo passa a ser dividido entre aqueles que têm e aqueles que não têm o pênis. Que ela percebe, então, claro, ela não se dá conta aí da diferença sexual do ponto de vista de homens e mulheres, se dá conta do ter ou não ter, né? Então, a angústia frente a essa ameaça de castração sobre ela, de algum modo remete não à dor propriamente dita de sofrer a castração, mas o medo de perceber a ameaça de castração. É isso que causa angústia na criança, né? Na verdade, o único personagem realmente castrado é, para a criança, a mãe, né? Então, a gente pode dizer que, na gênese da histeria, descortina-se o gozo que vai suscitar a fantasia histérica. A fantasia essa que contém a angústia. E a angústia que se transforma em sofrimento pela via do sintoma da insatisfação. Voltando então à questão do desejo insatisfeito da histérica, o que podemos dizer é que, a rigor, todo sujeito histérico, ele pretende manter a sua insatisfação. Entretanto, quando essa insatisfação chega a níveis da insuportabilidade, ou seja, lhe causam um sofrimento muito grande a ponto de que a vida passa a ser um grande peso para esses sujeitos, inviabiliza suas relações amorosas, inviabiliza suas relações sociais, suas relações de trabalho. É quando então estes sujeitos vão buscar a análise. É importante também dizer que hoje a histeria está descaracterizada do modo como se percebia na época em que Freud se deu conta dessa modalidade clínica, né, dessa modalidade discursiva. O que eu quero dizer é que, e eu já disse isso, se não me engano, em outros vídeos, a histérica é aquela que acompanha as modificações discursivas, as modificações na cultura. Então, hoje, o modo de apresentação do sintoma histérico, sim, está referido ao corpo, porque sempre esse sintoma insatisfatório tem a ver com um sofrimento que esse sujeito aloca no corpo, no próprio corpo, né? Mas ele se mostra de outras maneiras. Então, são esses sujeitos cuja imagem deturpada sempre lhe devolve algo precário, né? Essa precariedade se apresenta pela via de algo que precisa ser modificado nesse corpo real,
Então, são sujeitos que se submetem, e às vezes até colocando em risco a vida, né? Se submetem a inúmeras cirurgias plásticas, a dietas de emagrecimento, dietas de fortalecimento, né? Enfim, uma enorme dificuldade em lidar com a imagem que o espelho lhe devolve, seja o espelho propriamente dito, o espelho comum, o espelho plano, seja o espelho do outro. Sempre esses sujeitos percebem, a partir do olhar do outro, algo que lhe falta, né? Eles sempre se mostram e às vezes eles escamoteiam essa falta com uma hipervalorização desse semblante que eles oferecem ao outro de sedução, um semblante sempre de alguém extremamente sedutor. Da próxima vez, vamos iniciar alguma outra característica, vamos comentar alguma outra característica específica da histeria e, na sequência, começarmos a falar sobre a neurose obsessiva. Até lá!